Uma vez expedida a notificação, a presunção é de que ela foi recebida após 48 horas, ou 2 dias na prática. A pessoa que recebe a notificação, ela assina um documento que retorna para o juízo. Nós já vimos que pode ser o porteiro que vai receber essa notificação e que ela vai valer nesse caso. Havendo qualquer dúvida quanto à data de recebimento e, consequentemente, quanto aos prazos que estão atrelados à notificação, esse documento, que se chama AR, Aviso de Recebimento, ele pode ser consultado na vara. E entre a data em que a notificação for recebida e aquela designada para audiência, tem que haver um intervalo de ao menos 5 dias. É o quinquídio legal que está previsto no artigo 841 da CLT. Esse é um prazo necessário para que a reclamada possa se organizar, possa preparar a documentação, procurar um advogado, para que a defesa possa ser elaborada e até mesmo protocolada no sistema. Agora, se a empresa, ao receber a notificação, ela verificar que esse prazo não está sendo observado, é possível pedir o adiamento da audiência e, consequentemente, do prazo para apresentação da defesa. Mas isso não é obrigatório. Se nesses 5 dias a empresa se sentir confortável para tomar todas as providências, não há problema algum. Exceção de incompetência em razão do lugar. Veja, um outro ponto muito importante a ser observado é o prazo para a exceção de incompetência territorial. Imagine a seguinte situação: você demite uma pessoa, ela se muda para um local muito distante, no interior de outro estado, lá onde Judas perdeu as botas, ajuiza uma reclamação trabalhista lá, pedindo as coisas mais absurdas, e você é notificado para apresentar a defesa e comparecer a uma audiência nessa terra maldita. Já imaginou as despesas inconvenientes que isso vai trazer? Pois é. Mas existe algo que se chama competência territorial, que de forma simples quer dizer que cada juízo tem uma área de influência, que não se confunde com a do outro. Na Justiça do Trabalho, salvo algumas exceções, o processo deve ser ajuizado no local onde o empregado ou o prestador de serviço efetivamente trabalhou. Artigo 651. A competência da Junta de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Ou seja, se a empresa é aqui, no Rio de Janeiro, e aqui o empregado, o prestador de serviço trabalhou, aqui ele deverá apresentar a sua reclamação. Se a ação for ajuizada sem observância desses princípios, como na situação que nós estamos vendo, a empresa pode apresentar exceção de incompetência em razão do lugar, ou exceção de incompetência territorial, que é uma manifestação processual por meio da qual a reclamada ela pede que o juízo reconheça que ele não é o juízo competente para julgar aquela ação e que remeta o processo, aí sim, para o juízo competente para uma das varas do local onde efetivamente se deu a prestação dos serviços. Até o advento da reforma trabalhista, em 2017, a reclamada tinha que se virar para comparecer à audiência marcada lá na fronteira do universo, para então, lá nessa localidade, apresentar a exceção, o que implicava numa perda de tempo enorme, muitas vezes, e também, muitas vezes, em despesas bastante substanciais com o deslocamento de advogado e preposto. Essa situação, que eu considerava uma injustiça, ela foi reparada pela já mencionada reforma trabalhista, passando a CLT a determinar que, uma vez que recebida a notificação, a reclamada tem 5 dias para apresentar a exceção de incompetência territorial. A partir daí, o processo ele fica suspenso até que o juízo decida a questão da competência e ficar ressalvada a possibilidade de apresentar a defesa no momento oportuno. Artigo 800. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, e impeça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará audiência a que se refere o artigo 843 desta consolidação até que se decida a exceção. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para a manifestação no prazo comum de 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória no juízo que este houver indicado como competente. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência e a apresentação de defesa
e a instrução processual perante o juízo competente. Como vocês puderam ver, a exceção de incompetência, ela também pode dar margem até a uma instrução em separado para que se prove ali a existência efetiva dessa incompetência territorial. Então, recebida a notificação, nada de ficar pensando na vida, né? Se for o caso, deve ser apresentada a exceção. Se o prazo for perdido, a competência vai ficar fixada no local onde a ação foi ajuizada e você vai ter que se preparar para viajar. Você já tem advogado? Olha, nós já vimos duas situações nas quais a empresa pode precisar de um advogado, mesmo antes de pensar na defesa propriamente dita. Pode ser necessário protestar contra o quinquídio, não respeitado, ou apresentar, como acabamos de ver, a exceção de incompetência territorial. Então, cabe uma importante pergunta: você já tem advogado? Pode ser que a sua empresa tenha um corpo jurídico interno, que você já tenha um advogado que cuide dos seus problemas eventuais. Se esse for o caso, isso é ótimo, porque será menos um problema para lidar. Mas se você precisar contratar um advogado, alguns pontos importantes precisam ser considerados. O primeiro deles, a meu ver, é que independentemente da reputação do advogado, ou de onde veio a recomendação, a relação entre cliente e advogado depende que seja estabelecida uma confiança recíproca. Então eu penso que é como se você fosse procurar um médico, né? Você aceitaria ser operado por uma pessoa com a qual você sequer conversou, baseado apenas na reputação profissional? Eu penso que antes de mais nada é importante conversar com o profissional, entender como ele funciona. Por exemplo, ele mesmo é que vai ficar à frente do processo ou outros advogados que trabalham com ele que vão atuar? Como é que é o atendimento? Há um horário? Como é que vai ser feita a cobrança? Quais as perspectivas para o processo? Qual é a linha de defesa? Quais as recomendações? Todas essas são questões muito importantes que precisam ser definidas previamente, né, para minimizar qualquer frustração futura. Você pode esquecer, por outro lado, que a relação cliente-advogado é uma via de mão dupla. Se o advogado pede documentos que considera indispensáveis para a elaboração da defesa e você não entrega os documentos, também depois não adianta reclamar com ele. O advogado também não é adivinho e algumas questões dependem não só de documentos, mas também que sejam conhecidos os fatos. Por exemplo, se houve uma briga, o reclamante alega que foi agredido, é importante saber: teve alguma ofensa prévia? Ele fez uma provocação? Quais foram as circunstâncias dessa situação? Então, é o que eu digo, a coisa vai um pouco além, né, do mero formalismo. Tem que haver, de fato, um diálogo. Deveres do advogado. O advogado, no trato com o cliente, ele tem algumas obrigações que se encontram previstas no Código de Ética e no Estatuto da Advocacia. Nós não vamos esgotar esse assunto aqui, que vai ser objeto de uma aula futura, mas é importante que se tenha um conhecimento básico dessas questões para justamente evitar mal-entendidos. O advogado deve orientar o cliente, mas ele precisa manter independência na condução do processo. Muitas vezes o cliente deseja que determinada linha de defesa seja seguida, mas o advogado não vê dessa forma. Se não chegar a algum consenso, é direito do advogado não seguir na causa, conforme prevê o Código de Ética e Disciplina do OAB. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que esta confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente a sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Vamos ver uma outra situação que não é incomum, tá? O cliente deseja que o advogado entre em contato diretamente com a parte contrária. O advogado não pode fazer isso, pois essa é uma situação vedada pelo artigo 34, inciso 8º, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que é o Estatuto da Advocacia. Parte fala com parte e advogado fala com advogado. E uma outra situação que deve ser bem conversada, antes de qualquer coisa, diz respeito a como vai se dar o atendimento. Se você, por exemplo, pretende ligar para o advogado às 11 horas da noite para tratar de pontos que não são críticos, talvez isso até seja possível, mas pode ser, provavelmente vai haver, um custo adicional para isso. Mas esses são apenas exemplos para ilustrar que a relação entre cliente e advogado, apesar de dever ser pautada pelo bom senso, confiança e boa-fé, também é regulada por lei e pelo Código de Ética da profissão. Eu espero que você tenha achado esse conteúdo útil. Se for o caso, peço que você dê o seu like, se inscreva no canal
E na próxima semana nós vamos falar sobre os preparativos para a contestação, os requisitos básicos da reclamação, defesa processual e prescrição. Até lá!